Menos esqueceu. Perigo de esquecer mesmo. Então, vamos lá. Nós vamos repetir, então, a prática de estabelecer a mente no estado natural, para ver se a gente tem alguma questão ainda relacionada às instruções. Daí a gente segue para o tema de hoje, que a gente vai entrar hoje em equilíbrio cognitivo. Eu vou apresentar para vocês a transição assim, de equilíbrio da atenção para cognitivo, e a gente vai entrar nesse tema de equilíbrio cognitivo. Mas antes a gente vai fazer novamente essa prática de estabelecer a mente no estado natural, tá bom? Então, encontre uma postura confortável, pode ser sentado na cadeira, pode ser deitado, sempre pode ser deitado, né? Basta a gente procurar ver se a sonolência é muito forte, é mais difícil, né? Resistir a dormir quando a gente se deita. Se a gente está bem, é sempre bom deitar. Então, vamos lá. Então, como nós vimos na semana passada, a prática de estabelecer a mente no estado natural é uma prática para nós cultivarmos uma lucidez com respeito à nossa própria mente. De reconhecer eventos mentais como eventos mentais, escolher como e se nós vamos nos engajar ou não. A gente coloca essa intenção de ganhar cada vez mais familiaridade, cada vez mais intimidade, cada vez mais uma habilidade de lidar com os conteúdos da nossa própria mente. E a gente começa essa prática trazendo a consciência para o corpo, para esse campo de sensações táteis, procurando experienciar diretamente as sensações no corpo. Para que o diálogo interno se acalme um pouco. Então, traz a consciência para os pontos de contato do corpo com a cadeira ou do corpo com o chão. Sente essa base de apoio do corpo no chão, na cadeira. E sente esse eixo da coluna em torno do qual você pode relaxar. E vai deixando a consciência preencher o corpo, soltando todas as tensões, toda a rigidez, todo o cansaço. E vai convidando o corpo para um estado de conforto, à vontade. Como uma expressão de amor. Traz esse calor para a prática. Calor do cuidado. Calor da nossa própria atenção. Vai deixando as tensões se dissolverem. Ao mesmo tempo que você mantém a coluna ereta, esse ossinho externo do centro do peito levemente elevado. Mantenha essa postura interna de vigilância, ao mesmo tempo que você relaxa profundamente.
Aos poucos vai concentrando a atenção nas sensações da respiração no abdômen. Nós vamos contar 21 ciclos completos de respiração. Então, no finalzinho da inspiração, conta brevemente 1 e solta. No finalzinho da próxima inspiração, conta brevemente 2 e solta. Até 21. Se você se perder, você pode voltar ao começo, então, simplesmente seguir acompanhando a respiração da forma mais passiva possível. Agora, então, leva toda a sua atenção da melhor forma possível, completamente para o espaço da mente. Como se fosse possível recolher a atenção dos sentidos físicos. Da melhor forma possível, não dando atenção deliberadamente aos impulsos e às percepções dos sentidos físicos. Mas leva a atenção para esse domínio de experiências mentais, puramente mentais. Você pode gerar inicialmente uma imagem ou um pensamento discursivo curto, como esta é a mente. E deixa a luz da consciência iluminar esse domínio de experiências da forma mais relaxada possível, mais passiva possível. Apenas permitindo que os conteúdos da mente se revelem livremente para você. Você inicialmente pode gerar essa imagem ou esse pensamento. Deixe que ele se dissolva no seu próprio tempo. E aí você apenas aguarda o próximo evento que vai surgir. Lembra que o objetivo nesta prática não é analisar ou julgar, classificar o que quer que surja na mente.
É apenas uma forma de ganhar um distanciamento dos eventos mentais para que a consciência não precise se mover, para que nós não sejamos arrastados pelos conteúdos da mente. E assim que você for notar que foi arrastado por alguma imagem ou memória, você relaxa, solta o que arrastou você, e você já vai estar de volta no presente, pronto para seguir a prática. Existe uma variedade de eventos mentais. Existem os objetivos, que são as memórias, as imagens, coisas que nós poderíamos apontar. E os eventos subjetivos, que são as emoções, os impulsos, que, como diz o professor Alan Wallace, vem pela porta de trás da mente. Procura notar os estados mentais mais sutis, as emoções, as tonalidades do estado mental. E muitas vezes nós vamos ser arrastados pelos pensamentos, e muitas vezes não. Então nota e registra essa possibilidade de não ser arrastado pelos conteúdos da mente. Essa experiência de que se você não der energia para o conteúdo da mente, ele desaparece por si só. Sem nenhuma necessidade de ação, ao contrário. Ele se auto-libera. E agora, nos instantes finais dessa prática, andando na direcionalidade do foco. Deixa a consciência apenas notar a si mesma. Descansa um pouco nessa experiência simples, nua,
de estar consciente. A Rita chegou. Então, amores, essa prática, por mais desafiadora que ela seja, né? Como a gente comentou na semana passada, ela é muito útil, né? Ela pode nos trazer uma compreensão bem importante assim, sobre como a nossa mente funciona, né? Como que a gente pode lidar com a nossa própria mente. E ela também pode nos dar compreensões, né? Insights sobre a forma, sobre a natureza da nossa mente. Então, por exemplo, quando a gente observa, né? Experiencia essa questão dos pensamentos surgirem, né? E vamos supor que a gente não é arrastado, nem se envolve com pensamentos, daqui a pouco, se a gente vê que não faz nada, aquele pensamento se desfaz. Sem que a gente precise fazer nada, né? Às vezes, pensamentos que não têm muita importância, assim, que não são muito energizados, assim, né? Surgem e vão, a gente pode pensar, mas também esse pensamento não tem importância, por isso que não me arrastou, né? Mas aos poucos a gente vai ganhando uma liberdade frente a coisas um pouco mais, né? Um pouco mais mobilizadoras, assim. E a gente entende que o fato de a gente ser arrastado ou não, de a gente se engajar ou não com os pensamentos, com as emoções, né? Eles dependem de uma ação nossa, vamos dizer assim. Dependem de um engajamento. E que a gente tem escolha sobre isso, né? Então, o Alfredo estava falando agora, antes da gente começar, que ele teve uma situação complicada que ele notou quando ele ia, quando aquilo começou a surgir, né? E escolheu tomar outro caminho. Então, a gente vai vendo que isso tem uma importância na vida, no dia a dia, assim, né? A gente poder perceber melhor esse mundo interno, né? Mas, apesar desses benefícios da prática, né, esses benefícios práticos dessa prática, ela é essencialmente uma prática de shamatha, né? E todas as práticas de shamatha, como a gente vai ver um pouco mais no detalhe hoje, o objetivo das práticas de shamatha é aquietar a mente. A palavra shamatha traduzida significa quiescência, né? Quiescência da mente, né? Dessa mente num primeiro momento não da mente que se manifesta, né? Mas desse aspecto cognoscente da mente, esse aspecto que percebe os eventos mentais, os eventos no corpo, né? É isso que a gente está procurando aquietar. Com o tempo, no final do caminho de shamatha, essa mente que a gente, tal como a gente conhece, essa mente comum, né? A psique, ela vai sofrer uma mudança muito importante, né? Então, no final, a gente vai ver hoje, eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu amo, acho super bonitinho, uma ilustração desse caminho, mas é um caminho realmente, né? Descrito, assim, tanto em muitos livros, né? Em muitos livros budistas tradicionais, né? Mas o professor Alan Wallace descreveu esse caminho de shamatha, desde essa confusão nossa, assim, que a gente tem, tá arrastado, depois volta, esses estágios, né, iniciais, assim, da prática de shamatha, até o atingimento de shamatha. Ele descreveu esse caminho todo no Revolução da Atenção, né? Então, deixa eu colocar aqui a apresentação para começar a apresentar para vocês o que eu quero conversar hoje.
Então, a gente vai hoje falar sobre... Ué, como que eu faço mesmo isso? Oxi! Nossa, não tava vendo a tecla Share. Simplesmente, não tava vendo. Então, hoje a gente vai falar rapidamente sobre essa questão do caminho de Shamatha, né? Para poder entrar no tema do equilíbrio cognitivo, né? Porque ele tem muito a ver, né? Então, a gente fez essa prática de novo de estabelecimento no estado natural e o Alan Wallace diz que essa prática, né, de estabelecimento no estado natural, pelo fato de, ainda que ela seja uma prática de shamatha, né, a gente só está observando a mente, não está fazendo nenhuma investigação, que é o que distingue uma prática de shamatha de uma prática de vipassana, né, prática de equilíbrio da atenção de prática de equilíbrio cognitivo, né. Ainda que seja uma prática de shamatha, pelo fato de ser muito comum enquanto a gente faz essa prática, se aprofunda nessa prática, né? A gente tem insights sobre a natureza da mente, né? Ela é uma prática que está no limite ali, na fronteira entre Shamatha e Vipassana, né? Um outro nome das práticas de Vipassana é práticas de insight, né? Porque nas práticas de Vipassana a gente investiga a experiência para obter insights sobre a natureza da experiência, de todas as experiências, né? Então, essa prática, embora não tenha uma investigação ativa, ela pode proporcionar muitos insights sobre a natureza da mente. Então, é uma prática, se a gente precisasse escolher, é meio que uma prática 2 em 1, assim, né? É shamatha, mas pode trazer os bônus de Vipassana, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas diferenças aí, como que são, por fim, as práticas de Vipassana. Mas a gente viu que essa prática, né? A gente vai poder ver eventos mentais como eventos mentais, né? Sem precisar dar qualquer resposta ou se engajar de qualquer forma. Então, a gente tem uma lucidez com respeito à nossa própria mente, né? Ela facilita a regulação emocional, como a gente estava comentando no exemplo que o Wolfrido deu, melhora a nossa consciência nos episódios emocionais, porque, por fim, a gente se familiariza um pouco mais com o lugar onde as emoções nascem, né? Se familiariza mais com o ninho, né? O nascimento, a manjedoura das emoções, né? Então, pode ser que a gente perceba o surgimento da emoção antes que ela vire um incêndio. Percebe a faísca antes da chama, como dizia o poeta, né? E quando a gente desenvolve essa capacidade de não reagir, de não se engajar, né? As aflições da mente, elas naturalmente se acalmam. E daí a mente pode, por fim, se estabelecer num estado livre de fixações, né? Pelo fato de a mente ficar menos agarrada nas coisas que se apresentam para ela, no final, quando esse agarramento aí diminui um pouco, a gente consegue, talvez, perceber um pouco mais a natureza da própria consciência. Que é uma coisa que a gente fez rapidinho no final da prática, né? No finalzinho, né? Agora, não dirige a atenção para o espaço da mente nem para os eventos, mas percebe a própria consciência. Né? O que é essa experiência de estar consciente? Simplesmente, não consciente de alguma coisa, mas consciente. O que é isso? Né? O que é essa coisa que está sempre ligada? Não tem alguma coisa que está sempre no modo on, né? Que nos liga nem quando a gente dorme, nem quando a gente nunca, desliga nunca. Na tradição budista, não desliga nunca mesmo, né? Mas na nossa experiência, o que é? Que estava ligado quando a gente tinha 5 anos de idade, que estava ligado 10 anos atrás, que está ligado agora. O que é essa experiência de estar consciente, de existir? Essa experiência nua, né? Então, por fim, é isso que a gente quer, né? Entender, compreender, realizar a natureza da experiência de estar consciente, né? Livre das aflições, livre das fixações, livre de tudo. Né? No fim do caminho, é isso que a gente busca, né? Reconhecer a própria consciência. Aí, então, eu queria andar. Então, vou mostrar para vocês um videozinho. Vamos ver se a gente vai conseguir assistir juntos aqui. Porque esse computador, não sei bem se eu vou conseguir transmitir e reproduzir o vídeo ao mesmo tempo.
que a gente fazia com outro, mas tem uma ilustração, né, sobre esse caminho de Shamatha, né? Então vocês vão ver, é uma ilustração, né, obviamente. Então tem um simbolismo. O praticante, né, que ele está fazendo a prática, nesse caso é um monge, né? A gente vai ver que no início do caminho ele sai da casa dele, ele abandona a vida comum, assim, né? E daí ele segue com duas coisas na mão, uma corda e um machadinho, né? A corda representa a atenção plena e o machado representa a introspecção, que são as duas qualidades da mente que são cultivadas durante a prática de Shamatha, né? Atenção plena porque a gente procura se lembrar do que está fazendo, se lembrar de trazer atenção para a respiração, se lembrar de levar atenção para a mente, né? Se lembrar de trazer a atenção para o objeto que a gente escolheu observar, né? A introspecção é a faculdade mental que vai permitir que a gente perceba que se distraiu, ou perceba que adormeceu, né? Que perdeu a atenção plena para o fim, né? Então ele sai com essas duas ferramentas na mão, né? E vai. Aí o elefante vai representar a mente dele. Começa pretinho, atrapalhado, sujo de barro, de lama, como é que fala? Lameado, lamaçado, cheio de lama, né? O macaco vai representar as distrações, o coelhinho vai representar a sonolência, e a gente vai vendo que no início do caminho tem muito esforço, então aparecem várias chamas, assim, grandes, né? No final do caminho aparece de novo, só que no final, o simbolismo da chama é o entusiasmo, que é espontâneo, é natural, não é mais o esforço, mas é o entusiasmo, né? Aí o alimento, a seda, símbolo, espelho, flor, que vão aparecendo no caminho ali, representam os sentidos físicos, que o praticante vai abandonando as percepções dos sentidos físicos, né? Se concentrando cada vez mais na mente, que é o elefante, né? E daí no final, ali no final do caminho, o praticante no arco-íris voando representa o êxtase físico e mental que o praticante experiencia no atingimento de Shamatha. Então, vamos ver se eu consigo fazer as coisas ao mesmo tempo aqui. Por enquanto, tudo bem? Beleza? Ritinha, beleza? Tá na praia ainda, mulher? Ai, que beleza, hein? Que bom. Então tá, vou tentar, vamos ver se a gente consegue ver o vídeo juntos. Se não, vou mandar, né, obviamente, para vocês verem. Vamos ver.
Deu certo? Conseguiram ver? Deu certo? Então é uma graça, né, o videozinho. Nossa! Esse é todo o percurso do treinamento da mente. De Shamatha, né? Então a gente vê que no início é uma canseira, né? O praticante vai correndo atrás do elefante, o elefante não tá nem aí, nem, né? Tá nem aí, o macaco sambando à vontade lá. Uma coisa que no comecinho, que é legal a gente ver, né, no começo do filme, que eu esqueci de comentar, é que o praticante está na casa dele, né, na vida dele, na família e tal. Daqui a pouco surge uma coisa do coração, assim, né? Como se fosse uma motivação. Aquilo brilha, né? Brilha, literalmente. E aí ele sai daquela vida comum por um tempo, né, que é necessário realmente para o caminho de Shamatha seguir até o final. Não tem como, palavras do Alan Wallace, não tem como a gente seguir até o final do caminho de Shamatha tendo uma vida comum, assim, atividades comuns, né, vivendo no mundo com toda a turbulência que tem na nossa vida, né. Então, precisa realmente de um retiro, literalmente, assim, né. Então, brilha essa luz do coração do praticante, né, ele sai, se despede e vai, né. Então, os dois desequilíbrios da mente estão lá, o macaquinho e o coelho. Né? Tem uma hora que ele se despede do macaquinho, muito obrigada, né? Tchau, né? Fui. E daí, no fim, eles dois sentam na caverna ali, né? O corpo e a mente, né? Tem um momento lá que o praticante já representa o corpo, né? E o elefante representa a mente. Então, os dois se sentam ali. E daí, o atingimento de Shamatha mesmo é aquele momento em que eles surge o arco-íris, porque a descrição do atingimento de Shamatha, se vocês quiserem, é uma coisa de babá, assim, de babá, né? Você ouviu o Alan Wallace falar, você fala, eu quero, né? Porque dá vontade mesmo, né? Então é realmente uma mudança muito grande, como se fosse ele fala como se fosse um upgrade de software, sabe? Você troca uma versão por outra, né? Então é a dissolução da mente comum na consciência substrato, que é uma consciência muito mais sutil e muito menos propensa às fixações. Então, é um estado de consciência, depois do atingimento de Shamatha, que tem é muito útil para daí seguir o caminho de Vipassana, né? Mas a gente não vai, dito isso, né? A gente não vai seguir o caminho de Shamatha até o fim para depois começar o caminho de Vipassana, né? A gente vai fazer as duas coisas um pouquinho, porque a gente vai vendo que as práticas de Vipassana, as reflexões que estão dentro dessa parte do caminho, assim, elas desempoderam um pouco mais as aflições mentais, ainda que a gente não tenha essa mente de Shamatha, né? Elas vão tirando um pouco da rigidez, da solidez dos fenômenos da mente, das experiências todas que a gente tem. Então, é como se uma prática apoiasse um pouco a outra, né? Mas, fato também é que se a gente quiser realmente avançar no caminho, é isso. É fazer um retiro, atingir Shamatha e vamos aí. A partir daí, usar essa mente para qualquer outra prática que a gente quiser. Então, por exemplo, na tradição budista, a gente tem várias outras coisas que se pode fazer, né? Práticas de deidades, práticas de bondade amorosa e compaixão, qualquer outra prática do coração, qualquer uma dessas que a gente quiser se aprofundar, elas vão trazer benefício completo mesmo, se a gente tiver atingido o Shamatha. Com mais facilidade, inclusive. Fala, Pedro. Tu fala retiro de quanto tempo? Desses retiros de 10 dias? Não. Meses ou anos. Meses ou anos, né? Depende da mente que a gente leva para o retiro, né? Tem 2 anos. Pois é. E o Alonso, ele fala que... O que acontecia no começo, né? Quando ele vinha para o Brasil, no começo. Quando ele começou a vir, sei lá. Que ano que ele veio? 2005, a primeira vez que ele veio.
Mas, na verdade, ele deu o primeiro retiro de Shamatha mesmo, ele deu em 2009, né? 10 anos. Então, 10 anos atrás, quando ele falava de Shamatha, saía todo mundo desnorteado dos retiros, falando, tô perdendo meu tempo, né? Eu tô brincando aqui de ser praticante, porque no duro, praticar é fazer um retiro, né? Tchau pra minha vida e vou fazer um retiro. E ótimo, ele fazia isso mesmo para botar fogo nas pessoas que podiam fazer isso, realmente, né? Que tinham essa possibilidade na vida de que estavam naquele momento, né? E um monte, a esmagadora maioria, não tinha essa condição, né? Nem externa e nem interna, né? Só que essa parte a gente não entende direito, a gente costuma olhar externamente, né? Fala, não, porque eu tenho que cuidar da minha família, porque eu tenho sei lá o quê, né? Na vida. No fundo, falta também condição interna, né? Porque talvez se a gente soltasse tudo do jeito que está na vida agora e fosse para o retiro, a gente não ia ficar em paz lá, por alguma razão. Ou porque tem coisas inacabadas aqui, que a gente sente que estão inacabadas, que a gente sente que são mais importantes, que a gente sente que precisa, né? Então, o resumo da ópera era assim. Aos poucos ele foi nos ajudando a ver que ainda que a gente não possa entrar em retiro nesse momento, as práticas no dia a dia, elas vão nos preparar para o dia que, ele fala exatamente isso, no dia que a mandala interna se alinhar com a mandala externa e surgirem as condições para o retiro, aí a gente entra e vai ser rápido. Isso que ele fala para mim. E eu costumo gostar, cara. Comecei a me acalmar um pouco, né? Porque é isso, a gente não está perdendo tempo, né? De fazer do jeito que a gente pode nesse momento. Cada vez mais, e cada vez mais, integrando cada vez mais a prática no nosso dia a dia. Isso não é perder tempo. Isso vai nos ajudar muito. Porque no momento em que a gente puder fazer um retiro e se dedicar só à prática, isso tudo vai contar muito, né? A gente vai ter cultivado muitas qualidades, né? E muitas habilidades, que talvez a gente nem reconheça direito agora, né? Então... Isso contando mais de uma vida. Isso contando mais de uma vida, mas... a gente não sabe bem, né? Para o bem e para o mal, né, Alfredo? Porque... a gente já fez muita coisa, né, nas vidas todas, né? Muitas coisas. Para o bem e para o mal. Certamente nós temos muitas coisas boas, né? Para ter essa condição que nós temos hoje, ter essa conexão com os ensinamentos, né? Essa conexão que eu digo, conexão... porque repara como é que é a coisa, né? Não sei, eu mesmo por muito tempo, assim, eu via o Dalai Lama, tinha uma coisa com o Dalai Lama, achava o Dalai Lama incrível, mas não era aquela coisa de pá, mergulhar para dentro daquilo, né? E falar, nossa, que coisa espetacular, não sei o quê. Foi um pouco para mim quando eu vi o Alonso mesmo, foi 2005 mais ou menos, que eu realmente falei, é isso, né? Essa conexão, ela pode acontecer ou não, né? Mesmo que a gente tenha contato. Eu acho que muita gente que foi assistir, o Alonso veio dar um retiro aqui do lado da minha casa, em 2005. Eu só fui porque era perto, pra você ter uma ideia. Fui porque era perto da minha casa. É perto, vou lá ver como é que é, né? E pronto, e virou minha vida de cabeça para baixo, né? Mas muita gente que tá lá não aconteceu isso. E talvez se tivesse acontecido isso antes comigo, também não tivesse acontecido, né? Então essa conexão, ela pode acontecer ou pode não acontecer, né? E se acontece, quando acontece, certamente é resultado de muitos votos, sabe, que a gente fez no passado, e muito dedicação e né, e essa vontade. Nossa, que essas conexões esquisitas que acontecem e tal, é como se fosse assunto que não acabou mesmo, sabe? Nas vidas anteriores, né? Conversas que não se encerraram, né? Daí a gente precisa continuar. Então, nessa vida, né, no budismo, quando a gente faz a dedicação de méritos e cultiva o desejo de atingir iluminação, a gente está deixando o assunto sem acabar, de propósito, né? É como cada vez que a gente fala assim, eu quero atingir iluminação, é bem possível que não seja nessa vida, cada vez que a gente cultiva esse desejo, a gente está deixando para a vida seguinte, né? E isso vai brilhar em algum momento, né? Essa é a visão, assim, né? Mas... Oi? Um pouquinho fora dessa questão, assim, sobre isso, eu estou lendo o livro que tu citaste na semana passada, acho que
foi. Está na aula. Qual livro que é? Do Alan Wallace. Acho que Felicidade Genuína? Será? Qual livro? o nome agora eu não consigo me lembrar. Tá, não fez não. Fala. E ele fala bem claramente assim, como é rara a vida, tu encarnar como humano. Né? Isso é fantástico, é importante isso. Pois é. Aproveitar, né? É o primeiro pensamento que transforma a mente, né? Que a gente fala no budismo, né? A gente refletir sobre essas coisas, assim, é raro e pode passar batido, né? E aproveitar, que se diz assim, aproveitar para fortalecer essa conexão com os ensinamentos, né? Sim, eu entendi que não se anda só para trás do caminho, né? Se anda só para frente no caminho, a gente anda para trás também. Pode, numa vida, andar para trás. Infelizmente. O budismo tem essa coisa inquietante, assim, né? Porque a gente... Outras tradições que falam sobre vidas, né? Vidas seguintes, assim, tem uma noção de evolução, né? Que a coisa vai só para frente, assim. Passa o que passa, vai para frente. Não é o caso, né? É interessante. Mas só para a gente entender que, embora o atingimento propriamente de shamatha exija, né, essa dedicação mais integral, assim, à prática, o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, todas as práticas que a gente faz, né, até que chegue esse momento, não são perda de tempo, né? São muito importantes. Mais importantes, talvez, do que a gente agora, nesse momento, a gente fazer mudanças drásticas na nossa vida, entrar em retiro, por exemplo. Né? Pode ser que a gente não tenha gás, café no bule suficiente para segurar a onda de um retiro, assim, né? Então tá tudo certo, a gente tá bem, né? Sim. Então vamos... E tá preparando uma situação futura também. Exatamente, estamos preparando o campo, né? Estamos preparando o solo, para depois as coisas realmente florescerem, né? Então vamos seguir aqui. Bom, então atingir shamatha, tecnicamente, né? Significa... Bom, vamos ver esse chat aqui para a gente seguir nesse raciocínio aqui. A realização de shamatha implica estar livre tanto da agitação grosseira e sutil, quanto da lassidão ou da sonolência grosseira e sutil, né? Dos dois principais desequilíbrios da atenção, né? Você pode entrar no estado meditativo sobre o objeto escolhido e sustentá-lo indefinidamente, livre de agitação e sonolência. Essa habilidade de uma mente que atinge o shamatha, né? Você pode escolher o objeto e ficar, sem se distrair e sem dormir. Somente se dirige ao objeto e os outros sentidos se desligam. Você permanece totalmente atento ao objeto, mas sem qualquer esforço. Os antídotos não têm mais nenhuma função. E nem mesmo a introspecção é necessária. Você não precisa monitorar a qualidade da atenção. Ela é plena, realmente, né? Sustentar esse estado é tão fácil quanto um disco de hóquei deslizar sobre uma superfície perfeitamente lisa de gelo. Então, essa é a mente que atinge o shamatha, né? Você imagina, usar essa qualidade, uma mente com essa qualidade, para manter um objeto ou uma experiência presente e investigar a natureza daquela experiência, óbvio que é muito mais fácil do que nós, com essa mente que se distrai a cada 5 segundos, né? Tentar investigar uma experiência. Quando a gente menos espera, a gente já está preocupado com como que vai ser a janta, como que, sei lá, que horas que vai ser a reunião de amanhã, sei lá, X, né? Então, obviamente que essa mente é muito mais funcional, como diz o Alan Wallace, né? Então, esse aqui é óbvio que a gente não vai olhar esse quadro aqui, mas só para vocês saberem que existe, né? Uma descrição bem detalhada, assim, de como que são os estágios da prática. Então, são 9 estágios, o 10º seria o atingimento de shamatha, né? E cada estágio desse é descrito, né? Como que o que a gente atinge em cada estado, como que a gente consegue fazer isso, que problemas ainda persistem, quais são os desequilíbrios da atenção que ainda existem, que tipo de engajamento acontece, que tipo de experiência se tem, e como são os pensamentos involuntários em cada estado, né? A gente vai vendo que, ao longo dos 9 estágios, os desequilíbrios vão diminuindo, né?
E, por fim, no final do nono estágio, a mente conceitual discursiva é imóvel e quieta como Monte Meru, o rei das montanhas. Então, é a perfeição desse estado, dessa mente que nós temos nesta vida, né? Então, se vocês quiserem, isso aqui está todo descrito detalhadamente na Revolução da Atenção. Mas, existem outras descrições, né, do caminho de Shamatha. Então, por exemplo, no livro do John Limpa, que é um grande mestre do século XIX, do final do século XVIII, começo do XIX, ele, que é o autor dos textos que o Alan Wallace tem ensinado aqui para nós nos retiros, no Brasil e em todos os lugares do mundo, na Itália também, ele tem ensinado os textos do John Limpa, né? Então, do John Limpa descreve de uma forma mais simples o atingimento de Shamatha. Então, ele fala, de acordo com os ensinamentos, existem 4 tipos de atenção plena da natureza essencial do caminho. A primeira implica distinguir entre quietude e movimento. Então, a gente está fazendo essa prática, e ele descreve os 4 estágios com base nessa prática que a gente fez, né, de estabelecer a mente em seu estado natural, né? Então, usando essa prática, porque a gente vai ver que no Revolução da Atenção, que é uma descrição feita por um mestre chamado Kamalashila, um mestre indiano chamado Kamalashila, é uma descrição genérica, assim, pode ser qualquer prática, pode ser atenção plena na respiração, por exemplo, né? Do John Limpa já descreve os estágios de Shamatha com base nessa prática que a gente fez hoje, né? Então, qual que é o primeiro estágio? O primeiro estágio é assim, a gente percebe que é possível ficar quieto em meio aos movimentos da mente. Esse é o primeiro estágio. Não atingir o primeiro estágio significa assim, a gente para e fica o tempo inteiro distraído, o tempo inteiro, viajando para lá para cá, arrastado. Não consegue perceber um instante de quietude com os pensamentos se movendo, né? Então, o primeiro estágio é esse. Chama atenção plena unifocada, né? Então, mesmo quando se está repousando sem observá-los energicamente como antes, quer dizer, no início é preciso um esforço para não ser arrastado. Com o tempo, né, a gente vai praticando, se dedicando, relaxando, entendendo a prática. Com o tempo vai precisando menos esforço para não se mover, né? Significa, estaria lá pelo estágio 4 da descrição de Kamalashila. E esse estágio chama atenção plena manifesta. Aí, o próximo ponto já é o atingimento de Shamatha, na descrição do John Limpa. Não tem mais 3 estágios diferentes, né? Permanecer à vontade sem atenção plena, quer dizer, a mente dissolveu. Tem nada. Atenção plena é uma qualidade da mente comum. Quando a mente comum se dissolve na consciência substrato, que acontece no atingimento de Shamatha, que é o que acontece quando a gente dorme à noite, toda vez que a gente entra em sono profundo sem sonho, o que acontece quando a gente toma uma anestesia, que é o que acontece quando a gente desmaia, que é o que acontece quando a gente morre, né? É a mesma coisa que acontece, a mente comum se dissolve na consciência substrato. A diferença única é que, obviamente, com Shamatha, a gente tem consciência desse processo acontecendo, né? A gente não desmaia. A gente vê, experiencia a mente se dissolvendo, experiencia o substrato. E essa consciência do substrato, que é esse nível mais sutil de mente e de espaço de mente, chama consciência substrato, né? Então, a gente tem consciência desse processo todo. Mas esse terceiro estágio, segundo o do John Limpa, ele chama de estado destituído de atenção plena, que é o próprio substrato, a própria consciência mais sutil, né? Vou mandar para vocês um trecho de um texto do livro Felicidade Genuína, que o Alan Wallace vai explicar as 3 dimensões da consciência, mas a gente vai falar rapidamente. Então, a primeira dimensão é a mente comum, que a gente conhece. Essa segunda dimensão, que é a consciência substrato, é onde a mente comum se dissolve no atingimento de Shamatha, né? Daí, uma vez que a atenção plena grosseira tenha diminuído, repousar em um vazio luminoso é chamado de atenção plena autoiluminadora, ou consciência substrato. Então, esse é o atingimento de Shamatha propriamente, né? Mas isso ainda não é iluminação, infelizmente. Ainda não é iluminação, né? Por quê? O que acontece? Então, esses são o modelo da consciência em 3 dimensões, né? Que o Alan Wallace descreve. E o texto que eu vou mandar, acho que eu vou mandar por e-mail para vocês. É um copy-paste aí da Felicidade Genuína, né? Mas ele escreve isso. Então, a gente tem a mente comum, que é essa experiência mental que a gente conhece, a consciência mental, né? O nível mais sutil de consciência seria a consciência substrato, e
a consciência primordial, que é a própria mente do Buda, né? Que é o caminho final da prática do caminho inteiro, né? Então, a gente não pode dizer... Essas três consciências, elas seriam como, por exemplo, água... Não, primeiro, vamos começar do gelo. A mente seria como uma pedra de gelo, configurada. Então, todas as nossos hábitos, todos os nossos condicionamentos, tudo muito sólido, né? A gente fica como que condicionado realmente por todas as nossas propensões, né? Que se a gente, como a gente só está entre praticantes aqui praticamente, né? Então a gente poderia dizer que a mente comum é essa que está condicionada pelo karma, fortemente condicionada pelo karma, né? Pelas propensões kármicas. A consciência substrato é como se fosse raspadinha, né? Ela ainda é configurada, né? Ela é o próprio depósito das propensões kármicas, mas ela é... O Alois fala que é como se fosse a célula tronco, é como se fosse a consciência tronco, né? De onde as mentes várias vão surgir. Então, quando a gente morrer, né? Pode acontecer a gente se iluminar, mas não é muito provável se a gente não treinar direito nessa vida, né? Mas normalmente, o que acontece é a mente humana se dissolve na consciência substrato, que não é humana, não é nada, não é configurada em termos de tipo de mente, né? Ela se dissolve, aí as propensões kármicas vão começar a ganhar força e essas propensões kármicas vão fazer com que uma outra mente surja, né? Dependendo do que brilhar, né? Entre nossa coleção de karmas, dependendo do que brilhar, pode ser que a gente tenha uma nova vida humana, pode ser que a gente tenha uma vida no reino dos deuses, ou não, né? Ou pode ser que tenha uma vida humana, um renascimento num reino inferior, né? Dependendo da força kármica, né, que acontecer nesse momento do bardo, né? Mas é isso que vai acontecer. Então, a consciência substrato tem todas as potencialidades, né? Mas tudo em estado latente. Conforme a energia kármica que tiver mais força, né, vai nos mover para uma outra surgimento de uma nova mente, propriamente, né? Daí a consciência primordial seria água líquida, né? Mas as três são H2O, né? Em estados de configuração cada vez mais densos, né? Cada vez mais condicionados, propriamente. A consciência primordial é livre de qualquer condicionamento, né? Ela pode se manifestar livremente, em qualquer forma, para fazer o que for possível, o que for preciso, exclusivamente por compaixão, né? A energia da consciência primordial é a própria compaixão. Esse é o modelo tridimensional das três consciências, né? A gente usou termos budistas, mas se a gente for olhar, não tem nada de budista aqui, né? São experiências de consciência. Quem for afim de investir nessas práticas vai chegar no mesmo resultado, como muitos outros praticantes de outras tradições também chegaram, né? Eu lembro do Alois contando sobre um relato que ele leu de um praticante cristão. Tinha certeza que esse praticante tinha atingido o Rigpa, né, que é a consciência primordial. A experiência que ele descrevia era da consciência primordial, né? E ele estava em retiro, o Alois estava em retiro quando chegou para ele esse texto, assim, né? Alguém entregou esse texto para ele ler, ó, como se fosse uma inspiração, assim, para ele, né? E ele, quando ele saiu do retiro, ele leu aquele texto, ficou super impressionado, inspirado. Eu não lembro o nome do praticante, precisaria resgatar isso daí. Mas quando ele saiu do retiro e foi procurar pela essa pessoa, ela tinha morrido. Ele não conseguiu encontrar com esse praticante, né? Mas o que a gente está fazendo, então, né? Como é que acontece? Então, as aflições mentais, a liberação das aflições mentais, né? Ela aumenta nesse sentido, né? Da mente comum para a consciência primordial. As qualidades do coração também aumentam nesse sentido. Então, a consciência primordial, uma mente livre completamente, ela expressa naturalmente amor, compaixão, bondade amorosa, equanimidade e alegria empática, né? Ela expressa naturalmente isso.
E para nós, com a nossa mente, precisa de um esforço, a gente precisa de uma prática, precisa tirar um monte de coisa de cima para que isso possa se expressar, né? Então, as práticas de shamatha, elas nos levam até este ponto aqui. Vocês estão vendo o cursor aqui do meu computador? Levam a gente até esse ponto, né? No final do caminho de shamatha, a mente se dissolveu na consciência substrato, que não é a iluminação. Ainda tem um grau de dualidade aqui, ainda tem um eu que atinge o shamatha, né? Tem a configurações mais sutis. Tem ainda tem a possibilidade de as aflições da mente comum ressurgirem, né? A gente não está livre das aflições da mente comum, elas estão atenuadas. O Wallace fala que a gente botou para dormir, né? Botou as aflições para dormir, mas se sacudir forte, se gritar alto, as bichas levantam, né? Elas ressurgem, né? Então a gente não está livre ainda, a gente não atinge a iluminação, não está liberado ainda, né? Daí, daqui para cá, quem vai nos levar são as práticas de Vipassana, né? As práticas de Vipassana vão dinamitar os obscurecimentos que ainda tem aqui na consciência substrato, né? Esse aí é o caminho completo. Tudo bem, por enquanto? Perguntas, reclamações? Eu queria te mostrar o livro. É esse aqui, Aquietando a Mente. Aquietando a Mente. É do John Limpa, exatamente. Aquela descrição das 4 fases lá que eu comentei. Dá para ver? Dá para ver. Ai, meu coração aquece. Aquietando a Mente. Vai sair o par dele, que é o Investigando a Mente. Porque esse Aquietando a Mente, ele é só a parte de shamatha. Deixa eu pegar uma coisa aqui. Ensinamento sobre shamatha. Vou mostrar para vocês o que é o Aquietando a Mente. Aquietando a Mente é... deixa eu achar aqui. Ele é... Vocês estão vendo que estão 3 volumes, né? Os textos do John Limpa que o Alan traduziu. O Aquietando a Mente é o comentário destas páginas aqui, ó. Do primeiro volume. Ó. Entenderam? Mas eu achei bem objetivo. Oi? Eu acho bem clara a maneira como ele discorre, assim, bem... É maravilhoso. Só que você pega um texto assim, cru, assim, não dá nem graça, não dá pra entender nada, né? Aí a segunda parte do Vajrayasanas, que é nessa sequência desse livro, é a parte sobre Vipassana, que ele deu aqui no Caminho. Ele deu em vários lugares, né? Mas nesse livro, ele pegou esse retiro que ele deu para nós aqui no Brasil, em 2015, eu acho. E eu ajudei a transcrever, mais uma galera ajudou a transcrever. E ele escreveu o Investigando a Mente, Fathoming the Mind, com base no retiro que ele deu aqui no Brasil, que é a parte de Vipassana do Vajrayasanas, né, ensinado pelo John Limpa, na sequência desses ensinamentos. Maravilhoso, assim, né? A gente está recebendo, assim, creme de la creme do Dharma, na verdade, né? Do Alan Wallace nesses retiros, né? Mas não está publicado ainda. Ainda não, em português não está traduzido. Está publicado, Fathoming the Mind. Mas não está traduzido ainda. A gente ainda não conseguiu convencer o editor da Luz da Letra a comprar os direitos para a gente poder traduzir. Mas a gente vai traduzir, com certeza. Com certeza. Esse ano, com certeza, não, porque está o 4 Incomensuráveis na lista lá, mas para o ano que vem, com certeza. Então, voltando aqui para a gente seguir aqui. Deixa eu compartilhar. Só para a gente se situar, né? É bem importante a gente ter clareza de onde que a gente está, né? O que a gente está fazendo, né? Mas como eu estava dizendo, a gente não vai... Uma vez perguntaram assim para o Alan Wallace, tem algum benefício fazer as práticas num retiro de Vipassana? Perguntaram para ele, tem algum benefício fazer prática de Vipassana sem atingir shamatha? Resposta, se não tivesse, eu não estaria ensinando. Né? Porque, óbvio, né? Ele sabe que aquela galera toda lá não atinge shamatha, né? Tá bem longe, inclusive, de atingir. Claro que tem benefício, senão ele realmente não ensinaria, né? O fato é que essas práticas de Vipassana, elas ajudam
Por que acontece? Vipassana vai quebrando as crenças equivocadas, né? Tanto conceituais, como a gente vai ver, quanto experienciais, né? Então, ela vai facilitando um pouco a mente se acalmar, né? Porque muitas coisas a gente vão perdendo até o sentido, assim, né? Vão perdendo a força. Né? Então, sim, são úteis as práticas de Vipassana, né? Aí a gente entra, então, em equilíbrio cognitivo, propriamente. Vamos olhar para essas práticas. Uma perguntinha. Fala, Má. Essa prática de Vipassana, como que é a pronúncia correta? Vipassana. Okay. É a mesma ensinada no retiro de 10 dias? Não. De silêncio? É outra coisa. É outra coisa, a gente vai ver. Assim, tem duas abordagens, assim. A gente vai ficar mais nesses nossos encontros aqui, mais mais nos conceitos, né, do que nas práticas experienciais. A gente vai fazer também algumas práticas. Eu vou explicar para vocês como são essas práticas, né, classicamente, assim. Uhum. Mas existe um Vipassana popularizado. Do mesmo jeito que existe um Mindfulness popularizado, ocidentalizado, existe um Vipassana popularizado também. Não é igual. Porque, salvo engano, esse retiro de 10 dias de silêncio é baseado bastante nas percepções sensoriais, né? Físicas do corpo. Sim, são, mas eu pessoalmente nunca fiz, né? Uhum. Eu entendi dos relatos que as pessoas explicam, assim, são mais práticas de shamatha, né? Do que práticas de Vipassana. Então, por isso que eu fiquei nessa dúvida. Acho super recomendável, assim, sabe? Uhum. Mas eu vejo assim, tá acontecendo agora em São Paulo, inclusive, um retiro desses. Tem um amigo meu querido que foi. Quero só ver como é que ele vai sair de lá. Esse retiro, ele é bem rígido, né? Assim, as pessoas não podem sair do lugar, elas não podem... É uma coisa muito rígida. Ou você fica ou você sai, né? Não dá pra... Não é uma coisa meio, vou tentar. Não, vai. Se não der, sai. Não tem como ficar mais ou menos, né? Sim. Então, isso por si só já é um grande treinamento, né? Mas não são exatamente as práticas de Vipassana clássicas como a gente aprende dentro do budismo tibetano, né? Não são exatamente iguais. Tá. Mas são super válidas também, né? Tá, joia. Obrigada. Então, a gente vai começar a falar, então, de equilíbrio cognitivo propriamente, né? Então, a gente viu no módulo anterior que equilíbrio cognitivo, definindo, né? Equilíbrio cognitivo, a definição seria apreender de forma correta o mundo das experiências, sem omissões, projeções ou distorções. Quer dizer, em outras palavras, seria ver o mundo como ele é, né? Sem perder nada, sem projetar nada, sem distorcer nada, né? Aí eu vou deixar para vocês verem em casa esse vídeo da Julia Galler, super interessante sobre essa mentalidade que investiga, né? Com liberdade, com coragem, assim. Eu vou deixar para vocês verem em casa, daí esses comentários aqui vão fazer mais sentido para vocês. Mas é uma forma bem moderna de entender que mentalidade é essa que a gente tem que ter para fazer essas práticas de Vipassana, né? A gente vai investigar coisas que são muito profundas. A gente vai investigar as delusões inatas, né? Então, o que o Alan Watts chama de delusões inatas, né? São coisas que a gente nasceu acreditando que todo o mundo faz sentido. Essas delusões fazem sentido, assim, né? No mundo que a gente vive. Mas não resistem a um olhar mais profundo, como a gente vai ver. Então, são basicamente, três delusões inatas. Assim. A primeira é assim, a gente toma o que é impermanente como sendo permanente. Né? Essa noção de permanência e de impermanência, ela tem várias dimensões. Assim, né? A gente pode olhar, por exemplo, a impermanência que é clara na morte, por exemplo. Né? A morte é uma prova clara de que as coisas não são permanentes. Mas esse é um nível grosseiro de observar a impermanência, né?
O mais... Só ver aqui que eu... Não, olhando primeiro esse ponto aqui. O nível mais sutil de compreender a impermanência é perceber como que as coisas estão em constante fluxo. Né? Não existe uma coisa A que se transforma em uma coisa B. Né? Não existe A nem B. Quando a gente descreve alguma coisa, alguém, alguma situação, a gente necessariamente congela. Nem que seja temporariamente, a gente congela, mas aquilo de verdade não existe, não é mais daquele jeito. Nunca é. Né? Essa é a compreensão mais profunda de impermanência. Não tem como verdadeiramente congelar uma experiência. Ela pode ser... As mudanças podem ser mais lentas, as mudanças podem ser mais rápidas. O fato é que tudo está constantemente se transformando, né? A nossa própria mente, o nosso corpo, o outro, né? Tá tudo assim o tempo inteiro. É que é muito difícil se relacionar com a vida desse jeito, né? E por ser difícil, a gente tenta... Claro que sem ter consciência disso, mas a gente tenta ter alguma coisa firme, né? Alguma coisa que não muda. Alguma sensação de estabilidade. Mas ela é completamente frágil, né? E aí, quando por fim isso se revela, como a gente não tem essa compreensão, aí vem o sofrimento. Né? O sofrimento da própria mudança. Tem um sofrimento que está implícito, assim, porque no fundo a gente sabe que a vida é assim, né? Que as coisas já estão assim. E tem um sofrimento que no budismo a gente fala que é o sofrimento que tudo permeia, né? É sofrimento existencial, assim. Porque a gente, no fundo, sabe que está nessa situação. Né, que a vida é verdadeiramente assim, né? E que não tem nada que a gente possa fazer, né? Para impedir isso de acontecer. Né? Então, é uma grande fonte de sofrimento. Essas delusões inatas, elas estão aí para a gente investigar, porque elas são grandes fontes de sofrimento. Né? Então, não observar a impermanência como sendo a própria natureza da nossa experiência é uma grande fonte de sofrimento. Né? Então, olha só, Alan Wallace no 7-Point Mind Training, um livro que não está traduzido. Ele fala assim, tudo está em fluxo o tempo todo. Tudo que ascende a uma posição elevada cairá para uma posição mais baixa. Tudo que se unir irá se separar. Tudo que for ganho será perdido. E tudo que for criado será destruído. Essas são verdades universais. Qualquer situação independente de condições passará. Isso inclui relacionamentos, posses e os nossos próprios corpos. Né? Então, o que quer dizer situação dependente de condições? Né? Essa é uma própria definição de vacuidade, da famosa vacuidade, né, que se fala no budismo. Todas as nossas experiências nessa nossa vida, né, como seres humanos, todas as nossas experiências, elas dependem de inúmeras causas e condições. Inúmeras. Tudo que a gente experiencia na vida é uma confluência gigantesca de coisas, né, que se uniram de uma certa forma, uma certa configuração e produziram um certo resultado. Só que a gente não vê isso, né? Na maior parte do tempo a gente não vê isso. Então, se a gente parar para pensar, e todas as descrições que os textos budistas trazem, por exemplo, para a gente estar aqui, nós quatro, agora aqui reunidos, o que é que não foi preciso acontecer, né? Precisou parar de chover em São Paulo, precisou ter internet, né, para a gente poder se encontrar, porque a gente não se conhece, eu só conheço a Emma, pessoalmente. A gente se conhece, né? Então, a gente toma tudo isso por dado, né? Não dá atenção para isso. Mas é fato, faltou uma dessas coisas, possivelmente a gente não estaria aqui, reunidos hoje, né? Isso tudo na vida. Então, imagina se é possível, se seria possível que todas essas causas e condições que resultam num determinado desfecho poderiam ser mantidos indefinidamente. Óbvio que não. Óbvio que não. Essa é a condição da nossa existência, né? Agora, a gente luta para tentar manter uma certa
estabilidade das coisas, né? Aí dá até vontade de chorar quando a gente pensa nisso, assim. O esforço que a gente faz, achando que um dia isso vai funcionar, que um dia isso vai ser possível. Dá vontade de chorar, né? A gente está olhando, tentando arranhar isso, né? Aí a gente olha para o lado, as pessoas assim, dando qualquer coisa, dando qualquer coisa para tentar sustentar um mínimo de permanência na vida. E não vai funcionar. Minimamente, vai ter um momento que as pessoas vão morrer, né? A gente pode pensar, tudo que é ganho será perdido? Nem tudo. Com certeza, tudo. Tudo e de uma vez só, no fim da vida, né? Vai ser tudo e vai ser de uma vez só, né? Tudo vai se separar de uma vez só. Ninguém sai junto com ninguém nessa vida, né? Sai todo mundo sozinho, né? Enfim, a gente não precisa nem aprofundar muito para, né? Para falar, putz, é isso mesmo, né? Agora, tá bom, é isso mesmo, mas como seria, né, a nossa vida tendo isso no radar, né? Como seria o nosso olhar que tivesse a compreensão da impermanência por dentro? Como que seria, né, a nossa vida? Como seriam os nossos valores? Para que a gente se esforçaria, né? Jane, Oi, Maria. Olá. Oi. Não, eu vejo assim, estava pensando agora, quando você estava falando, pensando na geração de expectativas, né? Pois é. Isso, a gente está sempre gerando expectativa, inclusive quando se reencontra com a pessoa e diz, mudou o cabelo? Fez isso, que a gente esperava que a pessoa tivesse igualzinha, né? E sabe uma coisa que a Wallace fala que eu acho super engraçado, que é verdade, assim, quando a gente briga com alguém, né, quando a gente teve um episódio emocional qualquer, né, e a gente se lembra dessa situação, ela quase sempre é estática. Repara isso. A gente lembra da pessoa gritando, cara, sei lá, é uma coisa congelada, né? É muito engraçado. Ele fala assim, eu acho que é verdade mesmo. Todas as vezes que eu me lembro de uma determinada situação, é difícil que na minha mente seja um filminho, pelo menos. Pra mim, é sempre uma foto. Pode ser várias fotos, mas assim, geralmente são... Isso já de saída já não existe. Não tem base nenhuma de realidade, né? É muito interessante. E o fato é que não existe foto, só existe filme na nossa vida. Não existe foto. Opa! Ó, uma das causas e condições aqui tá... Vamos mudar, cuidado. Então, é muito interessante de pensar nessa coisa, né? Como é que pode a gente viver de uma forma tão enganada, né? Até... A gente chega desconfiado dos budistas, né? Eu no começo desconfiava, não é possível. Tá todo mundo louco e os budistas estão certos. Não é possível que isso seja assim, né? Não é possível. Aí você vai vendo e vai, nossa senhora, tá tudo... Olha, o primeiro retiro que eu fiz na minha vida foi lá em Viamão sobre Prajnaparamita, que é isso daí, né? Olhar a impermanência das coisas, que tudo depende de causas e condições, e que nada... Gente, eu achei que eu ia morrer. Eu chorava tanto, porque eu falava assim, escuta, tá todo mundo enganado, e muito! Não pode ser que nós e os budistas os dois tenham razão, não é possível! Um dos dois é errado, né? E eu ficava... Bom, mas óbvio que o desespero não adianta nada, né? Não ajuda em nada. Aos poucos eu vou me acalmando, né? Mas não, se a gente não se desespera, porque a gente não entendeu, eu acho, sabe? Aquela coisa assim, você acha que tá tudo bem, porque a gente não entendeu a situação nossa, né? É que não adianta realmente se desesperar. Tem o menor, não ajuda nada. O fato é que a gente vai lidar com a vida como ela sempre foi, na verdade, né? Também. Né? As coisas vão continuar operando, as pessoas vão continuar achando as coisas do mesmo jeito, as instituições vão agir como se o mundo nunca fosse acabar. Quando eu era gerente de marketing na indústria farmacêutica, eu tinha que fazer plano de vendas de 15 anos. Eu achava aquilo uma coisa assim, idiota, para deixar barato, né? Como é que eu posso saber o que vai acontecer daqui a 15 anos? Tem o menor cabimento. Mas as empresas vão continuar funcionando assim, né? A gente vai continuar se esforçando para manter a vida das pessoas que a gente ama minimamente estáveis, né? A gente vai continuar fazendo isso. Só que, no fundo, a gente não pode acreditar muito nisso.
no fundo, não dá para acreditar direito nisso, né? Então a gente vai agir com essa visão dupla de realidade, que se chama, né? Com a visão relativa, que é isso, é o jeito que a vida parece ser, né? E a visão absoluta que a gente vai arranhando, a gente vai vendo realmente a impermanência, assim, vai toca todo mundo o tempo inteiro, né? É a natureza das coisas. A natureza das coisas que se unem é se separar. A natureza das coisas que sobem é descer. É assim, né? Então, mas a gente vai lidar com... A impressão que dá que quando tocado pela impermanência, a gente quer lutar contra ela, né? Claro! E não se atenta, assim, digo por mim, né? Muita gente. Eu quero lutar, né, contra a impermanência. É uma luta que a gente não tem a menor chance de ganhar, né? Sim. Porque a própria, assim, é a forma como as coisas são. Como as coisas são, não tem como lutar contra a natureza das coisas, né? Uhum. A gente só percebe como impermanência porque a gente não compreende isso, que as coisas são essencialmente assim. Aí a gente só nota quando se toca de uma mudança. Mas a mudança está acontecendo o tempo inteiro, né? É como se fosse assim, a gente está morrendo o tempo inteiro, né? As coisas estão... Te dá conta da questão semântica, que foi permanência é uma palavra. O que acontece é a negação dessa palavra, a impermanência ou não permanência. Já te mostra um paradigma, né? Uma forma. A gente vê a permanência. A gente vê a permanência. A gente enxerga as coisas como... A gente acha que as pessoas não mudam, ou quando elas mudam, a gente acha que elas mudaram. Não é que elas mudaram, elas são como um rio. A gente é que não viu. Né? A gente é que não viu. Bom, essa é a primeira delusão inata, né? Vamos ver as próximas. Elas são relacionadas, né? Elas não têm... Elas guardam uma certa relação, assim. Mais uma frase sobre a impermanência, do Alan Wallace, mesmo livro. Quando negligenciamos a nossa própria impermanência, há uma tendência natural de fixação às coisas boas que nos acontecem. Nós nos fixamos a pessoas agradáveis, familiares, coisas materiais agradáveis, assim tentamos criar um ambiente confortável. Dessa forma, nos agarramos a tudo isso com toda a força. Isso é chamado de apego. E quando adotamos esse padrão de segurar as coisas, há apenas duas possibilidades. Ou o objeto de apego desaparecerá, ou nós desapareceremos. Não há uma terceira possibilidade. Não importa o quão habilidosos sejamos em sustentar as coisas, uma vida dominada pelo apego ainda é governada pela lei da impermanência. Por mais que a gente seja bom, milionário, possa controlar, as pessoas morrem. Todas as pessoas morreram. Todos os grandes milionários morreram ou morrerão. Todos os grandes políticos poderosos morreram ou morrerão. Não tem a menor possibilidade, né? Todos os nossos grandes amores morreram. Todos os nossos grandes amores morreram ou morrerão. E nós não morremos, mas morreremos. Não morremos, mas morreremos. Morreremos dependendo de quem a gente acha que é, né? É. Se eu acho que eu sou Jane, eu certamente vou morrer. Se eu sou um Buda, não vou morrer. Só vou bater mais um pouco a cabeça por aí até me tocar de quem eu verdadeiramente sou, né? A gente só morre na dependência de quem a gente acha que é. Então, a segunda delusão inata é tomar aquilo que não é fonte genuína de felicidade ou de sofrimento como fonte genuína de felicidade ou de sofrimento. A gente conversou sobre isso quando a gente falou sobre felicidade genuína, né? A gente apostar as fichas em coisas que são impermanentes, né? Como é que pode? A gente acha que vai ser feliz baseado nas coisas que estão fora de nós, né? E aí a gente fica nessa coisa do gosto e não gosto, né? A gente baseia todo o nosso traço, a gente traça um plano maravilhoso para sustentar tudo que a gente gosta, como se aquilo fosse verdadeiramente a fonte da nossa felicidade, né? E a gente faz um plano perfeito para se afastar de tudo que a gente não gosta, né? De todas as experiências que são desagradáveis, todas as pessoas que não servem para nós. A gente faz um plano perfeito, como se também isso fosse a fonte de sofrimento verdadeira, né? E óbvio que não é, a gente já viu isso, né? O gosto e o não gosto, só pra gente
não sei se a gente vai conseguir terminar tudo isso. A gente pode retomar de novo na semana que vem, mas só para a gente entender, né? Esse gosto e não gosto, ele faz parte. Acho que a gente já viu isso no outro módulo, eu acho, né? Mas esse sentimento, né, que na psicologia budista é o gosto e não gosto, simplesmente não é sentimento no sentido comum dessa palavra, né? Mas esse gosto e não gosto, ele é um dos 52 fatores mentais, né? É a forma como a nossa mente apreende os objetos, né? Dentre esses 52 fatores mentais, tem 5 que estão sempre presentes em qualquer momento em que a nossa mente apreende qualquer objeto. E esses 5 fatores são assim: primeiro, contato, né? A gente faz contato com o objeto. Olhe para o meu celular, por exemplo. Aliás, tem mensagens várias. Contato, primeira coisa, minha atenção, né, faz contato com o objeto. Aí a segunda coisa que precisa acontecer é sustentar esse objeto na minha mente por tempo suficiente para poder apreender propriamente, né? Aí então começo a discriminar, começo a ver as características daquele objeto. Isso tudo é assim, primeira olhada, né? Não é lento, assim, do jeito que eu tô falando. É tudo quase que ao mesmo tempo, assim, né? Então a gente discrimina, a gente recorta por exemplo, tô aqui olhando para tudo que tá no meu quarto, por exemplo, né? Aí aqui eu tenho esse quadro maravilhoso do Oscar Jetsuma, aqui na minha frente, né? Então, todo o meu campo visual, quando eu presto atenção no quadro, todo o meu campo visual, eu já recorto o quadro. Isso já é uma discriminação, né? Bom, o quadro ele é todo tortinho, ele é, né? E aí vai brotar um sentimento. Gosto, não gosto, e tanto faz. Esse é o sentimento, né? E aí, com base nesse sentimento, a nossa mente vai ter a tendência de se aproximar ou de se afastar do objeto. Isso é intenção, chamado de intenção na psicologia budista, né? Então é isso, é uma forma rudimentar que a nossa mente comum opera, né? Só que a gente pega esse gosto e não gosta e leva super a sério. E isso cresce, a gente começa a justificar por que a gente gosta, por que a gente não gosta, né? Não tem noção de que esse gosto e não gosto ele é impermanente igual tudo na vida, né? Tá o tempo inteiro flutuando, né? As qualidades que a gente observou hoje existem, daqui a pouco não existem mais e se transformam, né? E a gente solidifica esse gosto e não gosto, né? E toma aquilo como se fosse a verdadeira fonte de felicidade e verdadeira fonte de sofrimento. A gente já sabe que não é, né? A gente já viu isso. A gente já viu que a felicidade genuína é a qualidade da nossa mente saudável, livre de aflições mentais. Essa é a fonte verdadeira de felicidade, né? Mas a gente continua fazendo muitos esforços para se aproximar do que gosta e afastar do que não gosta, né? Daí a última delusão é a gente se identifica com aquilo que não é nem eu e nem meu, como sendo eu e meu. Então a gente se identifica com as nossas identidades, né? A gente se identifica com os papéis que a gente representa na vida. E a gente não entende que esses papéis eles são igual impermanentes, não são fontes de felicidade nem de sofrimento. São papéis, são expressões, né? De uma consciência que é livre, potencialmente livre, potencialidades infinitas, né? Mas a gente se identifica com uma determinada forma de expressão, com coisas que a gente acha que são nossas. E, obviamente, isso é grande fonte de sofrimento. Pessoas se matam, às vezes. Porque uma das identidades, a identidade de esposa, sei lá, quando um casamento acaba, a identidade de filha, quando um pai ou uma mãe morrem, né? Essas identidades, elas parece que são partes de nós, e não são, né? São expressões nossas, né? Mas a gente já solidifica tudo isso, a gente solidifica as experiências todas, né? E disso que vem o sofrimento. Claro que a gente existe, né? Não sei se a gente existe, mas de que forma que a gente existe? A gente existe na relação, existe no tempo. E a gente é livre dessas identidades. A gente pode usar as identidades do jeito que a gente quiser. Às vezes a gente pode pensar assim, como é que eu vou fazer para me livrar das minhas identidades? Não, a gente não vai se livrar das identidades, né? A gente vai se livrar do apego desesperado a essas identidades. É disso que a gente vai se livrar. Mas a gente vai usar as identidades como a gente quiser. Essas identidades e essa metáfora da teia de aranha aqui, que não deixa, se a gente se fixar na teia de aranha, a gente não vê a paisagem, né?
Quando, da mesma forma que a gente se fixa na identidade, a gente não vê o que está por trás da identidade. Que essa é a nossa natureza livre. Né? Quando a gente se fixa nas coisas como permanentes, a gente não vê o fluxo da vida que está por trás da permanência. Né? É uma verdade relativa que obscurece uma verdade absoluta, mais profunda. Essa definição de realidade, de verdade relativa. Né? Então, chuchus, para essa próxima semana, sugestão que vocês façam essa prática de body scan, que eu vou postar o link, né, para vocês. É uma prática super comum, é muito usada nessas práticas, nesses retiros de Vipassana, né? Mas nós vamos usar o body scan aqui para realçar um pouco essa a forma como nossa mente projeta e sobrepõe coisas, né? A gente vai usar o body scan para percorrer o corpo, notando a forma como a gente sobrepõe as imagens, como uma preparação para as práticas das 4 aplicações da atenção plena que a gente vai ver na próxima semana. A gente já fez body scan também no outro módulo, né, com essa mesma instrução. Mas agora, na sequência, a gente vai fazer as práticas de atenção plena. Então, a gente vai ser mais útil ainda, assim, para nós, né? Então, tarefas de casa. Nossa. Uma coisa aqui. Ai, vem esse presentinho da Ivy Ekman num retiro. Eu nunca mais vou achar isso aqui para comprar. Chama Erva del Cantante. Negócio milagroso esse sprayzinho aqui. Mas tá acabando. Impermanente, né? Tá acabando. E a tosse também permanente já passou, inclusive. Então a gente vai procurar durante essa semana, né? Fazer a prática de body scan, com essa instrução, né? De abandonar as imagens mentais que estão na própria condução da prática, né? Mas a gente vai contemplar essa relação entre desconforto, dor, sofrimento e as delusões inatas. Então, existe a expectativa de que o que está bem continue sempre bem e de que o que está mal acabe? A gente nutre essas expectativas? Óbvio que a gente nutre. Onde que a gente nutre, né? Você reconhece na sua experiência o dedo que aponta para as situações e para as pessoas quando algo dá certo ou dá errado? As coisas da minha vida estão... Eu tô feliz porque fulano isso. Ou eu tô triste porque fulano isso, aquilo, né? A gente externaliza as causas de felicidade e de sofrimento. Você se sente misturado com os papéis que você representa na vida? Mistura as pessoas nos seus papéis? Porque nós somos livres dos nossos papéis e os outros também são livres dos papéis. Né? A gente enxerga as pessoas por trás dos papéis que elas desempenham na nossa vida? Isso é super profundo, gente. Isso aqui é reflexão para a vida inteira, né? A gente vai olhar para essas coisas durante essa semana, mas assim, no budismo isso aqui chama as marcas da existência. Então, assim, é o nó, né, do nosso sofrimento mais profundo, assim. Na hora que a gente desatar isso, a gente está iluminado, simplesmente. Certo, chuchus? Beleza? Ok. Então, eu vou subir lá no nosso site. E daí eu queria perguntar uma coisa para vocês. Se na semana que vem a gente poderia começar às 7h30 em vez de 8. Seria possível para vocês? Para mim, tudo bem. Semana que vem eu não vou estar presente. Não? Não. Tá. E você, Alfredo? Pode ser. É que é aniversário do meu pai. E eu queria terminar um pouquinho mais cedo, porque vai rolar uma pizza aqui na minha casa. Semana que vem meu pai faz aniversário e meu sobrinho faz aniversário. Pessoa sem imaginação, nasce tudo em janeiro. Então... Trocar o dia, tu não queres? Oi? Não queres trocar o dia? Não precisa, não. 7h30 às 9 fica ótimo, assim. Às 9 Tranquilo. eu se despeço. Aí vamos ver se então talvez a Márcia não participe. E a Emma não sei se vai estar disponível também, mas Alfredo, conto contigo. A gente se encontra.
as condições permitirem, estou... Exatamente, ótimo, isso mesmo. Salvo impermanências, né? Está marcado, então, seu evento ativo. Tá, meus amores. Então, você vai... Obrigada, querida. Pra gente também, muito obrigado. Em breve. Tchau, amor. Se cuide. Beijos. Beijo, beijo.